Bom, pessoal, a gente agora vai iniciar, né, o capítulo 3, que vai falar sobre as correntes migratórias, a partir da página 45 do seu livro didático. Vamos pegar aí, por favor, o livro, para a gente iniciar. Bom, aí na primeira página, a gente fala, tem a imagem, né, refugiados com destino à Alemanha, em estação de trem, na Hungria, em 2015. O momento internacional atual tem sido marcado por intensos fluxos migratórios. Neste panorama, a postura dos países que recebem os imigrantes é diversa. A Alemanha, por exemplo, atualmente, um dos países que mais acolhem imigrantes na Europa, embora internamente o governo sofra pressões em relação a essa abertura, né, de poder estar recebendo esses imigrantes aí. Bom, a imagem mostra um grande grupo entrando na Hungria, tá? Com destino à Alemanha. Bom, vamos responder aí. Que fatores podem levar grandes contingentes a sair temporária ou permanentemente de um país? Bom, gente, essa imagem, né, ela vai estar, como eu falei, está mostrando os refugiados, que a gente vai ver mais à frente o que é. Mas o que leva as pessoas a saírem? Bom, guerras civis, perseguições religiosas, vamos ver o que mais. Problemas econômicos, tá? Busca de melhores condições de vida também. Bom, mas bom, no mais é isso. B. Que benefícios uma nação pode obter com a vinda de pessoas de outros países? E que desafios pode enfrentar? Bom, existe o vínculo das pessoas, né, em seus lugares, para a gente poder fazer uma boa análise, né? A formação dos espaços, a formação dos territórios dos grupos étnicos, né? Muitos povos migram de diferentes lugares para assegurar sua própria sobrevivência. Então, a migração ela pode ser vista como uma condição natural da humanidade. Desde lá dos tempos mais remotos, a gente já tem os nômades, né? Onde eles vão migrando de um ponto para o outro de acordo com o clima. Tá num lugar, acabou a comida, acabou a caça ali, ele migra para outro lugar. Isso é desde os tempos mais remotos. Bom, o que a gente pode ver é que hoje em dia a gente tem uma série de situações com relação a essa migração, situações negativas, né? Como a xenofobia, né? Que existia muito, que é a aversão, né? O preconceito com relação ao refugiado, ao estrangeiro mesmo, tá? Bom, dando continuidade aí, para a gente falar das correntes migratórias, tanto na Ásia quanto na Ásia e na Europa e na Oceania, a gente precisa entender primeiro o que são essas migrações, tá? Então, a migração é o deslocamento da população pelo espaço em busca de novas oportunidades ou por fuga de algum conflito, tá? Existe uma diferença, gente, entre emigração e imigração. A emigração é quando é uma migração de saída e a imigração é a de entrada. Como que eu posso explicar isso para vocês? Olha, a emigração é quando eu, Rúbia, saio do Brasil. E imigração é o nome que eu recebo lá, que eu sou um imigrante, eu estou entrando lá no outro país. Vamos pôr, eu saio do Brasil, eu sou uma imigrante. Quando eu entro, vamos pôr, nos Estados Unidos, eu sou uma imigrante, tá? O migrante, né, é a pessoa que migra, ela se desloca em alguns casos, são explorados como mão de obra,
são alvos de preconceito, né? Como eu disse, a xenofobia, e tem os direitos sociais violados, né? Então, a migração é impulsionada por fatores repulsivos e por fatores atrativos, o que evidencia a disparidade regional. Os exemplos que a gente tem aqui, olha, de fatores atrativos. O que atrai uma pessoa? Vamos colocar o mexicano para os Estados Unidos. O que atrai ele? O emprego, a segurança, as condições climáticas favoráveis, o respeito à religião, à etnia, né? Acesso a serviços como escola e hospitais. Então, dentre esses fatores atrativos, para mim ir para lá, o que vai me atrair será o emprego, as condições climáticas e acesso aos serviços, e a questão de segurança também. No caso, a questão da religião não seria um fator para mim, né, sair sair do Brasil para ir para lá. E os fatores repulsivos, né? O que faz uma pessoa não querer ir para a Somália? Vamos colocar na África. O desemprego, porque não tem emprego nem para eles, os conflitos existentes lá, as guerras, as condições climáticas desfavoráveis, que é o calor em excesso, perseguições religiosas, étnicas ou políticas lá existem, e a dificuldade de acesso às escolas e hospitais, porque se lá não tem nem emprego, que dirá hospital, escola, né? Para a população. Bom, a migração internacional, a gente tem exemplos aí, né? Do Brasil e Japão. Atualmente o fluxo é maior no sentido Brasil-Japão, onde os migrantes brasileiros são chamados de decasseques. O Brasil e Paraguai, onde o grande fluxo de brasileiros para o Paraguai. Muitos desses são chamados de brasiguaios, donos de terras no Paraguai, tá? Bom, a Europa e a islamofobia, né, que é um problema que existe aí na Europa, é o fluxo de imigrantes islâmicos advindos de países como Turquia, Senegal, Argélia, para a Europa, região onde o IDH é elevado, né? O índice de desenvolvimento humano é muito grande, o que gera uma onda de xenofobia, né? No caso aí a gente vai falar que é a islamofobia contra esses migrantes e seus descendentes. Bom, lembrando que refugiados não é migrante, tá? População que migra devido a alguma situação conflituosa em busca de segurança e receptividade. Ele não é um migrante, ele não é um migrante que eu falo assim, ele não é um migrante por livre e espontânea vontade. Ele está sendo um migrante por questões de conflitos, tá? A questão das fronteiras nos Estados Unidos. A fronteira México-Estados Unidos completamente fechada. Câmeras, sensores, muros, guardas. Fronteira Canadá e Estados Unidos completamente livre e flexível. Então, a gente observa aí as fronteiras dos Estados Unidos. O interessante é que para o país que é subdesenvolvido, que é o México, emergente, na verdade, ela é completamente fechada. Ela barra, né, os mexicanos ou qualquer outro que está ali. Muitos brasileiros vão para o México para atravessar. Mas, em compensação, entre Estados Unidos e Canadá, que são países desenvolvidos, a fronteira é livre para lá e para cá, tranquilamente, tá? Bom, isso aqui eu tirei do site Descomplica, eu achei bem bacana, tá? Depois quem quiser, eu passo para vocês essa folhinha. Bom, para a gente continuar aí, né? A migração é um fenômeno que existe desde os primórdios da humanidade, nas últimas décadas. Os movimentos migratórios entre países e continentes se intensificam, principalmente devido ao desenvolvimento desigual das regiões do mundo e da multiplicação de conflitos, né? Bom, de acordo com a ONU, estima-se que cerca de 180 milhões de pessoas residam fora dos países que nasceram. No final dos anos 90, assistíamos ao maior fluxo migratório de todos os tempos. 3% da população mundial, tanto de imigrantes altamente qualificados quanto de ilegais, tá? O fluxo migratório faz parte do processo de globalização, isso é fato, tá?
E a questão da emigração e da imigração, né? Desde os tempos mais remotos, as populações deslocam-se de uma área para outra à procura de locais em que possam encontrar melhores condições de vida. Então, é só reforçando mesmo que sempre houve a migração, tanto a emigração, que a gente volta aqui, que é diferente, a emigração, cadê? A emigração, quanto a imigração, beleza? Bom, para a gente dar uma pincelada aí, é o seguinte, as migrações, ela tem o espaço, né? A duração, a forma e o controle. Bom, o espaço é interno ou externo, ela pode ser dentro ou fora do país, do local de origem. Bom, a interna a gente tem o êxodo rural, o êxodo urbano, as externas, as intracontinentais e intercontinentais. A gente vai ver os conceitos, tá? A duração, ela pode ser definitiva ou temporária. A forma, voluntária ou forçada, que é o que eu expliquei, né? E controle, ela pode ser legalizada ou clandestina. Uma coisa, nunca confunda o migrante com o refugiado. O migrante é alguém que cruza uma fronteira em busca de trabalho, estudo ou melhores oportunidades econômicas. O refugiado é quem deixa o seu país de origem por temor de perseguição, motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões, ok? Bom, os motivos aí, a gente tem, né, já falou, as causas de atração e de repulsão. As de atração, as que atraem são as melhores condições de vida, maior oferta de emprego. As que repulsam são desastres naturais, conflitos políticos, religiosos e situação econômica ruim. Mas uma coisa bem interessante é a fome. A fome, ela é a sensação fisiológica, né, com relação ao organismo da gente, quando há falta de alimento para o corpo. A gente pode diferenciar 3 tipos de fome principais. A temporária, que é a que nós sentimos algumas horas sem nos alimentarmos. A aguda, que é intensa, podendo durar até alguns dias. E a crônica, que é a mais grave, né? Porque ela é constante e leva à desnutrição e à morte, que é o que a gente tem em alguns países da África, até mesmo alguns países da Ásia, né? Mas é mais aí na África. A desnutrição é a doença da fome. É causada pela falta de nutrientes, vitaminas, né, sais minerais, proteínas, essenciais ao metabolismo do nosso corpo. Então, a fome, ela assola aí o mundo, né? Bom, e é um dos motivos também que vários países africanos, eles saem aí, as pessoas saem, né, para poder buscar aí melhores condições de vida. Bom, a gente tem também o tráfico de trabalhadores, né, dos países mais pobres para os países desenvolvidos, por meio de agenciadores, né, que cresce a cada ano. O rígido controle da imigração nos países ricos, com estabelecimento de barreiras e uma intensa vigilância, não consegue impedir essa atividade clandestina. Quais são os efeitos políticos, né? A grande novidade da situação é que os imigrantes não mais aceitam passivamente seu destino como criaturas inferiores. Em vários países europeus, a rede de proteção social é aplicada igualmente para a população local e para imigrantes, que é o certo, né, gente? Igualdade para todos. E com relação à cultura e sociedade, né? Nenhum tipo de imigração é imune a efeitos culturais, seja para os que chegam ou para aqueles que recebem. Quem chega traz valores como a língua, a comida, os costumes, né? Essas características acabarão por exercer influência sobre as outras, né? Então, é interessante ter essa troca de cultura, essa troca, né, de experiências aí. Tá ok, pessoal? Então, a gente termina essa primeira parte aqui.